Irmãos e irmãs, nós estamos entrando naquele momento do ano, como Rangel já disse, tempo do Advento, aquele tempo de santa expectação por aquele que virá, por Jesus. E daqui até o dia 21 e também no último domingo de dezembro, nós consideraremos os 2 primeiros capítulos de Lucas como aí o nosso roteiro para a gente meditar a respeito do Advento e da Natividade. E hoje pela manhã eu gostaria de meditar com vocês em Lucas capítulo 1, versos 5 a 38. Que nós estamos começando hoje, nós vamos terminar somente no dia 31 de outubro, mesmo no dia, 31 de dezembro, mesmo no dia 21 nós estaremos meditando aí na sequência em Lucas, e naquele dia a gente vai tratar exatamente do nascimento de Jesus, na atividade propriamente dita. Antes da gente ler a passagem, eu queria destacar 3 questões introdutórias para a gente aqui. Em Lucas 1 e 2, nós temos a mais completa narrativa no Novo Testamento a respeito da vida de Jesus. Mateus trata da vida de Cristo, o foco dele, ainda que seja mais sintético, tem um outro fim. O alvo de Mateus é provar que a vida de Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, tanto que Mateus vai citá-la de forma bem direta, né? Isso aconteceu como havia sido dito, então ele cita lá a passagem do Antigo Testamento. E um ponto importante para nós aqui é que o foco de Mateus é em José, porque Mateus quer provar para os seus leitores, que são judeus, primeiro século, que Jesus de fato é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ele é o clímax das profecias que Deus fez em pacto ao grande rei Davi. Então Jesus agora vem como grande rei messiânico, ele traz o reino dos céus. Lucas tem um outro foco, ainda que eu espero fazer justiça a isso. Lucas cite bastante o Antigo Testamento, não de forma tão direta quanto Mateus, mas ele cita o Antigo Testamento. A passagem que nós vamos tratar aqui é entremeada de citações e alusões às grandes histórias e personagens do Antigo Testamento. Do outro lado, Lucas ele nos dá uma visão mais estendida, mais expandida da vida do nosso Salvador e da vida do precursor do nosso Salvador. E o foco de Lucas é Maria. Provavelmente Maria foi a fonte do Evangelho de Lucas, e principalmente dessas narrativas aqui. Em Lucas capítulo 2, verso 19, verso 51, é dito de forma muito explícita que a mãe de nosso Salvador, a mãe de Jesus Cristo, a mãe de Deus, e eu vou mencionar o porquê da gente usar essa expressão e poder usar essa expressão, ela guarda no seu coração tudo que ocorre com ela. Ela reflete e guarda no coração tudo que ocorre com ela. Então, segundo os eruditos, muito provavelmente Maria é a fonte primária, a fonte primeira das histórias que nós vamos tratar nesses 5 encontros aí, os 4 domingos e mais a quinta-feira. Um ponto importante, então, de Lucas é mostrar que o que ocorre nessa história, nessa grande narrativa que nós vamos considerar, é parte do plano de Deus. Não é obra do acaso, não aconteceu com um tipo de plano B, mas tudo que ocorre, não só o nascimento de João como antecessor de Jesus, mas a vinda de Cristo como alguém maior do que João é parte do plano divino, é um desdobramento daquilo que foi prometido desde o começo da história da redenção, nas páginas de abertura do Antigo Testamento. Um outro ponto que é necessário destacar aqui é que a narrativa é quase lírica, quase poética. A forma como a história é construída pelo evangelista inspirado é quase poética, não só a beleza, mas também há uma nota forte de alegria nessa introdução à história de Jesus Cristo, essa introdução ao Evangelho. Então essas são algumas questões introdutórias. Outra questão antes da gente ler a passagem é tentar entender o espaço geográfico que nós estamos considerando aqui. Então a gente tem um mapinha aí no quadro. Esse mapa a gente tem usado aí nas exposições de Marcos, mas Jerusalém vai ser citado em nossa narrativa, ela está aqui. Nazaré também é citado em nossa narrativa, ela está aqui. De Jerusalém para Nazaré, nós temos aí 135 quilômetros de distância, o que parece ser pouco para a gente hoje, 1h30 de carro aí bem andado. Naquela época, as pessoas levariam 4 dias para se locomover de Jerusalém, aqui embaixo, até Nazaré, que é uma cidade elevada, uma cidade que fica, uma cidade pequena, mas que fica sobre um alto monte aqui. E nós vamos ver a menção a Belém. Belém fica aqui embaixo,
a cidade onde Jesus nasceu, e a distância aí de 10 quilômetros, uma caminhada rápida naquele tempo, a pessoa alcançaria Belém. Então, quando nós citarmos Jerusalém e Nazaré, você consegue visualizar aí a distância de uma cidade para outra, 135 quilômetros, naquela altura, 4 dias de viagem. Posto isso, vamos ler a passagem, Lucas capítulo 1, verso 5 até verso 38. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram a visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois destes dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço da intimidade de homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Uma história bem conhecida, uma história muito bonita. E para a gente tentar entender o que o texto quer ensinar para a gente, eu quero dividi-lo em 2 partes. As partes são bem óbvias aqui. A primeira parte vai do verso 5 até o verso 25, que trata da anunciação de João. E a segunda parte vai do verso 26 ao verso 38 do capítulo 1, que trata da anunciação de Jesus. E a gente no final vai tentar comparar os 2 anúncios e tentar descobrir o que o texto quer ensinar para a gente. Mas o texto começa, versos 5 a 7, descrevendo esse casal chamado de Zacarias e Isabel. Um ponto importante aí é a menção ao Herodes, rei da Judéia. Isso é muito importante em Lucas. Você vai notar isso depois no capítulo 2, no capítulo 3. Lucas quer mostrar para a gente que a vinda de Jesus acontece em nossa história, em nosso tempo.
não é uma lenda, não é uma história piedosa, Jesus não vem como um tipo de fantasma, mas o que Lucas quer mostrar é que a fé cristã invade a nossa história. Nós podemos datar o anúncio da vinda de nosso Salvador, é possível datar o nascimento de nosso Salvador, é possível datar, segundo Lucas, o começo do ministério terreno de nosso Salvador, também a sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Então, um ponto importante aqui para nós, isso tem que ser destacado, é que a vinda de Jesus ocorre em nossa história. Toda essa narrativa que nós estamos considerando argumenta, ou quer argumentar, ou colocar diante da gente, que Deus invadiu nossa história em Jesus Cristo. O Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que deu forma a uma nação que não era nação, o Senhor que guiou essa nação, mesmo em infidelidade, pecado, exílio, durante todo o Antigo Testamento, agora vem a nós de forma surpreendente, não só por meio de um precursor que cumpre em si todo o Antigo Testamento, mas por meio do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus, do Santo, do Poderoso, que vem fazer a luz raiar no meio das trevas. Então, esse é um ponto importante. Mas a outra questão que tem que ser destacada aqui, que é a menção de Herodes, o rei da Judéia. Herodes é cognominado, esse Herodes aqui é cognominado o Grande. Ele era destacado pela sua extrema crueldade, e a gente vê a história de crueldade dele, por exemplo, no livro de Mateus. Isso é destacado lá, Mateus deixa claro quem é esse Herodes, o temperamento e a personalidade, o procedimento arbitrário desse homem, mas ele era um grande construtor e muito provavelmente por isso ele é chamado de o Grande. Mas um ponto que a gente não pode perder de vista aqui é que esse Herodes é edumeu. Ele é descendente da tribo de Edom. Ele é descendente de Esaú, o irmão rival de Jacó. E se você prestou atenção na passagem, daqui a pouco o nome de Jacó vai aparecer aí. Qual é o ponto que Lucas quer destacar aqui para os seus leitores e para a gente? É que a vinda do nosso Salvador e do seu precursor ocorre em nossa história. A gente tem como datar quando aconteceu esses eventos que nós vemos descrito aqui no texto sagrado. Mas, do outro lado, o nosso evangelista quer destacar para a gente que quando esse anúncio do precursor e do Salvador vem, eles vêm num ambiente de anomalia. A Judéia, como era chamada Israel naquela altura, era uma província romana, um estado cliente de Roma, ela é governada por um rei anômalo. Não é esse rei que deveria estar à frente de Israel, do povo eleito. Quem está à frente do povo eleito aqui é uma pessoa que é descendente de uma etnia rival de Israel. Nós temos um idumeu, ainda que ele se dissesse convertido ao judaísmo, mas ele era edomita, ele era descendente de Esaú, o irmão rival que foi preterido por Deus, é o irmão rival de Jacó, preterido por Deus, mas o que se tem aqui é uma anomalia. Quem reina Israel não é alguém que deveria estar à frente, encabeçando Israel. Ok, esse é um ponto importante aqui que a gente não pode perder de vista. Mas a gente começa aqui a ver que o foco de Lucas não é tanto político, mas é destacar que algo vai acontecer nesse momento da história em que Israel é governado por um rei estranho aos pactos e às promessas que Deus fez a Israel. Ele começa a citar aqui um casal. Esse casal é descrito como um casal de gente idosa, gente simples e temente a Deus, Zacarias e Isabel. Aqui nós temos uma primeira menção a um grande personagem do Antigo Testamento. Ambos são descendentes de Arão, ambos são da linhagem sacerdotal, ambos vêm daquele irmão de Moisés que ajudou a libertar o povo do Egito, levando-os, conduzindo-os até a entrada da terra da promessa. O texto também vai dizer que eles eram justos diante de Deus, o que é surpreendente, porque a gente vai ver daqui a pouco que Zacarias vai pisar na bola. Na hora da verdade, ele duvida da palavra sagrada. Então a gente pode lembrar aqui que essa menção a que ambos eram justos diante de Deus, é que eles eram justos não por si mesmos, não pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas eles eram justos por causa do próprio Deus. Deus declarou que aquele casal era justo, não pelas suas obras ou feitos, mas por sua pura graça. Mas, do outro lado, eles eram declarados justos diante de Deus, mas se portavam de forma irrepreensível, eles cumpriam todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Essas duas expressões aí podem ser consideradas aí como sinônimas, mandamentos e preceitos, para enfatizar o ponto, isto é, o casal, em vista aqui, Zacarias e sua esposa Isabel, eles cumpriam todos os mandamentos de forma precisa, como
filhos do pacto, como gente ligada à nação pactual, eles se dedicavam a cumprir os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas um autor sugere que a ideia de preceitos aqui pode ter a ver com a liturgia do templo, então a ideia aqui é até mais ampla, isto é, esse casal não só era um casal que se comportava de forma ética, segundo os padrões que Deus havia revelado a Moisés. Então nós temos aqui mais um personagem surgindo aqui do Antigo Testamento, não é mencionado, mas está no pano de fundo da passagem, Arão e Moisés, que recebeu os mandamentos do Sinai, mas eles também se aplicavam a cultuar a Deus no templo. Eles eram gente ligada ao templo, gente que permanecia fiel ao templo. Então um ponto importante aqui é que esse casal que é escolhido por Deus, ou chamado por Deus aí para, por meio deles, vir o precursor do Messias, eles eram justos na presença de Deus, e eles cumpriam os mandamentos, e eles estavam ligados ao templo. E outro ponto importante aqui que tem que ser destacado, no verso 7, é que ambos não tinham filhos. Isabel era estéril, e a menção à idade avançada deles é para enfatizar o fato que, humanamente falando, não há nenhuma esperança que eles venham a ter filhos aqui. Isso parece algo pueril para nós hoje. Eles eram estéreis. Ok, segue em frente. Mas na cultura hebreia, e a gente aprende isso no Antigo Testamento, uma família não ter filhos era uma família que não tinha a bênção divina. Esse é um ponto importante aqui. A noção de ter filhos está conectada diretamente à família ser abençoada por Deus, ter a paz de Deus sobre si, ter prosperidade que provém de Deus. E a gente pode lembrar aqui, eu vou citar daqui a pouco alguns personagens do Antigo Testamento, que passaram situação similar a Zacarias e Isabel. Então a menção aqui à esterilidade de Isabel e ao fato de ambos serem idosos e não terem filhos, quer dar a ideia para a gente, quer comunicar a ideia para a gente, que eles estão numa situação muito complicada do ponto de vista social. Aquelas pessoas que os veem de fora entendem que eles não são abençoados por Deus para ter filhos, e eles estão numa situação que já não há mais nenhuma esperança de terem filhos, mostrarem que são abençoados por Deus tendo filhos. Mas essa não é a última palavra da história. Alguma coisa vai acontecer que vai mudar, por assim dizer, a sorte desse casal. Um outro ponto importante aqui é que toda essa primeira parte da narrativa que nós lemos se dá toda no templo. O que está acontecendo aqui? O Antigo Testamento termina, pelo menos em nossas Bíblias usadas pelos protestantes, o livro de Malaquias. É o último livro da nossa versão, da Bíblia que nós usamos. Entre Malaquias e Zacarias e Isabel, Deus permanece em silêncio durante 400 anos. Deus simplesmente não fala durante 400 anos. Se você conhece bem a Bíblia, você vai lembrar imediatamente de outro período de silêncio de Deus de 400 anos, quando o povo gemeu sob a escravidão do Egito. Durante 400 anos Deus não falou, o povo só gemeu. Uma outra menção a 400 anos é o tempo dos juízes. Durante 400 anos, cada um fazia o que estava dentro do seu coração. Não havia rei na terra. Simplesmente as tribos de Israel foram devastadas por uma série de invasões. De certa forma, essas invasões ocorrem porque cada um fazia o que estava no seu coração. O silêncio de Deus agora é encerrado. Há um novo som, e Deus encerra seu silêncio no centro do culto da Antiga Aliança, no centro do culto do Antigo Testamento, que é no próprio templo. Deus vem ao templo, Deus fala no templo, o silêncio é rompido no templo. Deus agora se dirige a esse casal, Isabel e Zacarias, dentro do templo, centro do culto, centro da vida litúrgica do Antigo Testamento. Alguma coisa está acontecendo aqui. Algo está para mudar, e esse é o ponto que a passagem quer destacar para a gente aí. O segundo ponto da passagem vai do verso 8 ao verso 12, e aí nós temos aí um anjo aparecendo ao sacerdote. É bem interessante alguns detalhes do texto aí. O texto antes diz que esse homem, Zacarias, era da tribo de Arão, era descendente de Arão, e também do grupo de Abias. A gente lembra do Antigo Testamento que os sacerdotes eram divididos em vários grupos menores, e o que o texto ensina para a gente aqui é que, como havia muitos sacerdotes, havia bastante, um número grande de sacerdotes, nem todos os sacerdotes entrariam no templo para fazer sacrifícios a Deus e para interceder pelo povo. Eles entravam no templo para fazer orações e intercessões por meio de sorteio. Como havia muitos sacerdotes, talvez muitos desses
sacerdotes aí nunca entrariam no templo, nunca teriam essa honra de poder queimar incenso na presença de Deus, interceder pelo povo, fazer sacrifícios pelo povo. Mas o texto vai dizer que esse homem idoso, já em idade avançada, ele vai ser sorteado para entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Aqui a gente dá uma menção ao Salmo 141:2, que compara as nossas ações a incenso. Assim como aquele incenso era jogado no fogo e subia como um tipo de fumaça na presença de Deus, um tipo de perfume na presença de Deus, assim também são nossas orações, elas sobem a Deus como incenso. Então, esse sacerdote, Zacarias, ele é escolhido ali para entrar no lugar santo, para oferecer oração, e o que acontece é que um anjo aparece para ele. Ele entra diante do altar, ele está de frente para o altar, naquele ambiente ele está de costas para o povo que está fora daquele espaço sagrado, o povo está lá fora aguardando que ele faça as orações, intercessões pelo povo, e de costas para o povo, de frente para o altar, na presença santa de Deus, um anjo aparece para ele. E o que acontece? Verso 12, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Essas menções aqui de perturbação e medo causam estranheza na gente. Nós somos acostumados a uma noção de Deus estar presente entre nós, de familiaridade com Deus, mas se você lembrar, puxar de memória, no Antigo Testamento, essas são menções comuns a todo homem e toda mulher que diante de si aparece o anjo do Senhor. Se nós, diante de Deus, não sentimos perturbação e medo, é que nós não estamos na presença de Deus. Eu realmente tenho dificuldade com alguns cânticos contemporâneos, e um dos que eu menos gosto é aquele Eu Quero é Deus. Eu costumo brincar que a gente só vai parar de cantar essa música quando a gente sentir um cheiro de carne queimada, olhar para o lado e ver uma pilha de cinza ali torrada e tostada ao nosso lado. Você lembra de Moisés? Moisés quer ver Deus. Ele requer ver Deus. O Eu Sou, o Eterno, o Todo-Poderoso. O que Deus disse para ele? Se você me ver, você vai morrer. Deus é fogo consumidor. Deus aqui não é um tipo de brinquedo. Deus não é um cara lá do alto. Deus não tem como ser domesticado, para lembrar do Leão Feiticeira lá da conversa que um dos personagens do Leão Feiticeira tem sobre Aslan. Deus não é um leão domesticado. Deus é Deus. E quando ele se dirige aos seus servos pelo seu anjo, a reação normal, a reação que é esperada, como a gente lê aqui, é perturbação e medo. Zacarias e os santos do passado, eles não estavam lidando com qualquer ser. Eles não estavam lidando com uma ideia, não estavam lidando com um mero conceito. Eles estavam lidando com aquele que é o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta toda a criação, aquele que detém todo o poder em si mesmo, aquele que enche os céus e a terra, está presente em todo canto do universo. O universo é pequeno na presença de Deus. Como é que a gente pode esperar algum tipo de reação, de familiaridade com esse Deus? O que se espera é temor e tremor. Nós estamos diante do Senhor Criador, do Senhor Redentor. Como Zacarias, a gente é chamado então, na presença dele, a ficar perturbado e ter medo, porque nós estamos na presença de Deus, mesmo mediados por Jesus Cristo. Então, versos 8 a 12, nós temos o anjo aparecendo ao sacerdote, e o sacerdote aí, literalmente respondendo com temor e medo na presença de Deus. Aí dos versos 13 a 17, nós temos o anjo começando a falar. E olha como o anjo começa: não temas. A gente vai ver essa expressão sendo usada mais adiante com Maria. Não temas. Se de um lado se espera que a gente tenha, como o texto diz, perturbação e medo na presença do Altíssimo, do Senhor dos Exércitos, daquele que domina os altos céus, daquele que cria tudo pelo poder da sua palavra, do outro lado, o que a gente ouve do seu mensageiro? O que a gente ouve daquele que vem em nome do Senhor, do anjo do Senhor? Não temas. E essa é a palavra do Evangelho para a gente. Na presença desse Deus, que é todo-poderoso, que é o Senhor dos altos céus, que transcende todas as nossas definições, nossas palavras são pequenas, são pobres na presença dele, os nossos pensamentos, por mais bonitos e elevados que sejam, não conseguem abarcar esse Deus, e a gente tem perturbação e medo, que a gente escuta da boca do mensageiro de Deus, para a gente aqui agora é: não temas.
De um lado, se espera da gente na presença de Deus, então, é perturbação e muito medo. Do outro lado, que a gente escuta da boca do mensageiro é: não temas. E aí o anjo continua dizendo, aliás, olha só, o anjo chama o sacerdote pelo nome. Quer dizer, esse Deus que quando vem a nós, mesmo por meio dos seus mensageiros, os seus anjos, e suscita em nós perturbação e medo, ao mesmo tempo ele sossega o nosso coração e nos chama pelo nome, como Zacarias. Ele se dirige àquele sacerdote pelo nome dele. O Deus que criou os céus e a terra chama-nos pelo nosso nome. Ele trata a gente de forma pessoal, não como massa, não como meros números vazios, mas ele chama a gente pelo nome, ele trata a gente pelo nome. E o anjo, ele começa a falar com Zacarias, ele começa a dar uma série de avisos aqui importantes, santos para Zacarias. Ele diz que a oração de Zacarias foi ouvida. A gente não sabe o teor da oração de Zacarias, a gente não sabe que orações Zacarias proferiu na presença de Deus no templo. Alguns vão sugerir que a oração dele seria a mesma oração que a gente vê, por exemplo, em Simeão, esperando a consolação de Israel. Isso é uma boa possibilidade, já é mencionado no capítulo seguinte. O fato é que se Zacarias estava orando pela consolação de Israel, o que o anjo agora diz para Zacarias é que essa consolação está às portas, essa consolação já vem. A oração dele foi atendida. E ele diz que Isabel, a mulher de Zacarias, vai dar à luz um filho e ele será chamado João. Toda a história aqui é encantadora, é simples, é bonita. Zacarias está orando, ele está intercedendo pelo povo, ele é um sacerdote que media a relação de Javé com a comunidade eleita, com a comunidade pactual de Israel. E agora esse anjo aparece diante dele e diz: olha, a sua oração vai ser atendida, você, mesmo sendo de idade avançada, você vai ter um filho. Esse filho será João. Na mentalidade hebreia, o nome é importante. O nome também comunica algo. João significa a graça de Yahvé. Isto é, aquele que Isabel terá, de forma miraculosa, vai trazer graça da parte de Yahvé para aqueles que o ouvirem. E o verso 14 é muito bonito. Como todo nascimento, há alegria e satisfação. Então o anjo assegura para Zacarias que o nascimento desse, que traz a graça de Yahvé, vai redundar alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Os versos 15 aqui e 16 lembram a gente de Sansão. Sansão foi outro que foi gerado numa mulher estéril e que era chamado de Nazireu. Era alguém que não foi chamado para não beber vinho, nem bebida forte, e que ele seria cheio do Espírito desde o ventre materno. Aí a gente pergunta, será que esse que vai nascer será como Sansão? Porque você lembra da história de Sansão. Ainda que no final a morte dele tenha, por assim dizer, decapitado a liderança política dos filisteus, grande parte da sua vida, usando as noções aqui de nazirado que a gente tem aqui no verso 15, foi um grande fracasso. Talvez o único pecado que Sansão tenha cometido tenha sido justamente não tocar em vinho. Tudo mais que estava ligado ao nazirado, ele rompeu, ele não cumpriu. Aí a gente pergunta, olhando o texto, será que esse que vem voltará a cometer os mesmos atos de Sansão? Mas o anjo assegura que não. O anjo oferece aqui a Zacarias qual vai ser a missão de João, versos 16 a 17. A missão de João aqui é aplainar o caminho do Senhor, é preparar o caminho do Senhor. Nesse sentido aqui, a história de João só tem razão de ser porque ela está ligada à história de Cristo. João não tem existência independente, ele não tem existência per si. Ele tem seu lugar porque ele está conectado com Jesus, ele vem para preparar o caminho de Jesus. Nota que não é assegurado a João sucesso absoluto. É dito que ele converterá ao Senhor muitos israelitas. Ele alegrará com seu nascimento a muitos. Na tradição dos profetas do Antigo Testamento, e é isso que João, é isso que é revelado a Zacarias a respeito de João, ele vem como um profeta do Antigo Testamento. Na tradição dos profetas do Antigo Testamento, nem todos ouvirão a mensagem do profeta. Muitos serão endurecidos pela mensagem do profeta, mas outros serão convertidos ao Deus de Israel, outros abraçarão a mensagem que vem do pacto. E a menção a outro personagem do Antigo Testamento, ele vem no espírito e no poder de Elias.
Você lembra que Elias foi um profeta impressionante do Antigo Testamento? Tão impressionante ele foi que ele foi arrebatado num carro de fogo, não provou a morte. Tenta notar que enquanto Mateus ele vai citando as passagens do Antigo Testamento, Mateus quer mostrar, ele quer provar que Jesus, a vida de Cristo, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Do outro lado, Lucas aqui ele entremeia a história de João com as histórias do Antigo Testamento. Em outras palavras, as grandes histórias do Antigo Testamento estão chegando ao clímax em João. Agora, um ponto importante para nós aqui. Nossa história só tem valor se ela está conectada a Jesus Cristo, como João Batista. A história de João não tem existência independente, por isso que a gente decidiu pregar o anúncio de João junto com o anúncio de Jesus. Ambas as histórias estão interligadas. A nossa história só tem valor se ela está conectada a Cristo, a Jesus. Se ela não está conectada a Jesus, sinto dizer, não tem valor nenhuma. Vai ser uma vida completamente passageira e sem significado. Indo adiante, versos 18 a 20, nós temos Zacarias agora expressando dúvida. E a dúvida de Zacarias é proferida muito parecida com a dúvida de Abraão. Lembra da história de Abraão? Abraão já também de idade avançada, junto com Sara, sua esposa, o anjo do Senhor aparece a eles e promete-lhes um filho, promete-lhes o cumprimento daquela profecia e da aliança estabelecida logo no começo da carreira de Abraão em Gênesis capítulo 12. E Abraão expressa dúvida, ou Zacarias expressa dúvida como Abraão aqui. Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. Então, a nossa história aqui nos remete também a Abraão, nos remete também a Samuel e Ana. Lembra de Ana orando no tabernáculo? O sacerdote acha que ela está bêbada, mas ela está desesperada para ter um filho. Para ela é sinal da bênção divina ter o filho. Então a história também nos remete a esses outros personagens do Antigo Testamento, Samuel e Abraão, mais adiante. Só que, diferente de Abraão, o que nós temos aqui é uma repreensão. Verso 19, o anjo dá o seu nome. O seu nome é Gabriel. E Gabriel aqui nos remete às visões que Daniel teve no passado com esse mesmo anjo. E você deve lembrar que somente 2 anjos são mencionados por nome na Sagrada Escritura, Miguel e Gabriel. E ambos são mensageiros especiais de Deus, e ambos aparecem em momento chave da história da redenção. Então, esse anjo se apresenta a Zacarias. Antes de repreendê-lo, ele diz: eu sou Gabriel, estou sempre diante de Deus. Aqui, eu coloquei no quadro, você pode voltar essas passagens depois, quando tiver o PowerPoint. Aqui nós somos remetidos à história de Daniel. Gabriel aparece para Daniel 2 vezes. E na segunda vez, é dito a Daniel, por Gabriel, que ele deve esperar passar 70 semanas. Então a ideia aqui é que o leitor original, ao ouvir e ler que aquele que apareceu a Zacarias é Gabriel, ele não só tem que lembrar que aqui apareceu um anjo especial, um daqueles anjos que tem nome, que ministra na presença de Deus e traz as mensagens de Deus para os seus servos, mas de outra forma, isso aumenta a incredulidade, ou realça a incredulidade de Zacarias. O que o texto quer colocar para a gente aqui é que aquelas 70 semanas de Daniel, que seria um tempo de paciência, estão encontrando cumprimento agora nesses eventos que nós temos diante de nós aqui. O texto termina aqui mostrando a repreensão do anjo a Zacarias. É dito que ele ficaria mudo, e o texto não deixa de ser irônico. Zacarias vai ficar mudo quando deveria falar. A ideia é que ele saísse do templo e proferisse a bênção de Deus e dissesse que a oração em nome do povo foi colocada na presença de Deus, mas Zacarias, quando sai do templo, não consegue falar nada. Só consegue fazer sons desconexos e mexer as mãos. De certa forma, o que acontece com Zacarias é um tipo de cumprimento antes do evento. O fato de Zacarias, por causa da sua incredulidade, não conseguir falar, é um sinal de que aquilo que o anjo falou para Zacarias, de fato vai se cumprir. E o que é interessante aqui é que a gente vai ver depois Zacarias falando, mais adiante, em Lucas capítulo 1, 64, mas quem fala no final da passagem é uma mulher, é Isabel. O período de ministério de Zacarias termina, ele volta para casa, e depois desses dias a sua mulher engravida, e ela fica escondida 5 meses. E olha o que ela fala no final da passagem: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim,
para acabar com minha humilhação diante dos homens. A oração é muito parecida com a oração de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, que clamava a Deus por um menino, e Deus lhe concede Samuel. E lembra, como acontece com João Batista, Samuel foi consagrado ao Senhor desde o ventre. O texto diz que João Batista vai receber o Espírito Santo, desde o ventre ele já tem o Espírito Santo. Aliás, isso é um ponto muito importante para nós pais aqui. Os nossos filhos não estão longe da graça, mesmo no ventre das suas mães. Até mesmo no ventre das suas mães, eles podem ser recipientes do Espírito Santo, e a gente aprende isso nessa passagem. Bom, esse é o primeiro ponto de toda a passagem aqui. Todo esse drama se desenrola no templo. No templo, o anjo Gabriel aparece para Zacarias, faz promessas a Zacarias. Zacarias duvida, Deus disciplina o seu sacerdote, e esse lado da história aqui termina. A revelação de que haverá um precursor, alguém que virá preparar a vinda do Messias. E aí a história agora muda de cenário e muda de personagens. E a gente vê isso de Lucas capítulo 1, verso 26 até verso 38. Nossa história se passava em Jerusalém e no templo, no centro de culto, de celebração do povo de Israel, no lugar mais importante que havia para a vida religiosa, para a vida de fé de Israel. E nossa história até então é centrada em dois idosos, Zacarias e Isabel, da descendência de Abraão, da descendência sacerdotal. E agora toda a história muda. A história sai de Jerusalém, que era a capital da província, a capital religiosa da província da Judéia. A história agora vai para Galiléia, para a parte norte da Judéia. E a história muda de um grande centro urbano e do templo onde Deus se apresentava, onde a glória de Deus era derramada, para a cidadezinha num ponto elevado da Galiléia, uma cidade que não era nada, uma cidade que não tinha importância nenhuma, política, econômica, nem mesmo social. Uma cidade de difícil acesso. Para chegar a Nazaré era necessário passar por um tipo de estradas muito estreitas e íngremes para subir até onde era Nazaré. Mas é aí que o anjo vai aparecer de novo, para revelar não só o precursor, mas para revelar a vinda do próprio Messias. E um ponto importante aqui, o que vai acontecer agora se passa 6 meses depois que aconteceu em Jerusalém com Zacarias e Isabel. Então há um salto na história aqui de 6 meses. E um outro ponto que a gente não pode perder de vista: se antes o anjo apareceu para 2 idosos, Zacarias e Isabel, que não podiam ter filho, agora o anjo aparece para um adolescente, virgem, humilde, vivendo nessa cidade que não tinha, como se diz, desimportante na Judéia do primeiro século. O que acontece agora aqui é que o anjo vai anunciar não só a vinda do Salvador, mas como o Salvador será gestado em Maria. Ele vem anunciar então um nascimento extremamente importante para a gente aqui. O texto começa, versos 26 a 29, com a saudação a Maria. Antes da gente entrar propriamente na saudação, só para vocês entenderem aqui, Maria provavelmente era adolescente, ela deveria ter por volta de 14, 15 anos. Eu já tenho tratado disso aqui com vocês em outras ocasiões. O casamento nessa época aqui era um contrato entre famílias. Então os pais, eles arranjavam, por assim dizer, o casamento. Não havia a noção de se casar por amor ou por paixão. Essas noções que se tornaram importantes para a gente aí nos últimos 5 séculos. O casamento era um contrato. E o tempo de passagem da adolescência ou da juventude para a vida adulta era diferente dos nossos aqui. Então, um rapazinho de 12, 13, 14 anos, a partir do bar mitzvah, já era considerado alguém responsável na comunidade, alguém com responsabilidades na comunidade, alguém apto não só a constituir família, mas ir para a guerra e trabalhar no campo e ser uma pessoa produtiva na casa de Israel. Então, cedo havia esses contratos de casamento, cedo as pessoas casavam. Então, o que acontecia é que esses casamentos eram arranjados muito cedo, já novos, e o arranjo para o casamento já era considerado noivado, ainda que não houvesse intercurso sexual, não houvesse intimidade, como diz o texto bíblico, entre o casal, esses noivos já eram vistos como legalmente casados, eles estavam destinados
a uma festa pública de reconhecimento público do seu novo estado. Então, para todos os efeitos, essa moça ao qual o anjo se dirige aqui, que é caracterizada no texto bíblico como virgem, ela legalmente já está casada, ainda que não tenha tido intimidade com seu esposo, porque não chegou o tempo do casamento, da cerimônia pública de casamento, de reconhecimento público do casamento. Para todos os efeitos, então, ela já tem um noivo que já é legalmente seu marido. Okay? Esse é um ponto importante aí. Mas, tendo essas noções em vista, o texto começa dizendo que no 6º mês, isto é, 6 meses depois dos eventos descritos do verso 5 ao verso 25, esse anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou a vida do precursor, aparece para Maria. Ele aparece na cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José. E aí é importante aqui, José da descendência de Davi, e o nome dela era Maria. No verso 28, nós temos a mesma menção que nós encontramos no verso 13. O anjo aparece a Maria e vai dizer que ela não deve ter, aliás, no verso 30, ela diz que ele não deve temer, ela não deve temer. A mesma noção aqui, quando o mensageiro de Deus aparece na frente do seu servo, ou no caso a sua serva, há essa reação de perturbação e muito medo, porque esses servos, eles estão diante de algo que não é mensurável, não é algo normal, não é algo que acontece no nosso dia a dia. Elas estão diante de um anjo, de um ser espiritual, de um ser de luz, que é o mensageiro do próprio Deus, e a reação de ambos, tanto de Zacarias como de Maria, é a mesma. Ambos ficam perturbados e têm medo. Mas eu estou me adiantando aqui, mas você pode manter essa ideia em mente aí. Mas o verso 28, a primeira menção, a primeira palavra do anjo a Maria se tornou clássica por causa da tradição latina, é Salve Maria, Ave Maria. Alegra-te, Maria, alegra-te, agraciada. Então a primeira palavra do anjo, ainda que Maria vá ter temor e ficar perturbada na presença desse anjo, a primeira palavra desse anjo para Maria é alegra-te, fique contente. Um comentarista vai dizer que aqui começa o advento. É justamente aqui que começa a santa expectativa pela vinda de Jesus Cristo. E a primeira palavra que o anjo dá para Maria e para nós, nessa santa expectativa pela vinda de Jesus, é: alegrem-se, fiquem contentes. Para mim, é um contrassenso a fé cristã tornar a gente mal-humorada, ranzinza e rabugenta. A palavra do Evangelho para a gente é: alegrem-se, fiquem contentes. Algo novo está acontecendo aqui. E ele continua dizendo: alegra-te, agraciada. Ou, na tradução latina, alegra-te, cheia de graça. Não é que Maria, por assim dizer, alcançou graça, ou fez algo para alcançar a graça da presença de Deus. Deus, por meio da boca do seu anjo, comanda aquela mulher a ficar alegre, porque ela recebeu graça. Alegria e graça. Então o crente não pode ser mal-humorado, rabugento, chato. Bom dia, não te perguntei nada. O crente não é chamado para agir assim. Por quê? Porque a ordem para nós que vem da boca do seu mensageiro é: alegre-se, agraciados. Se a gente recebeu graça, a gente tem que ser alegre. A gente tem que estar contente. A gente tem que vibrar na presença do Senhor. E essa é a primeira palavra do anjo aqui. Alegra-te, agraciada. Ela é agraciada por quê? Porque o Senhor está contigo. Então não tem essa do crente ser chato, mal-humorado, ranzinza, qualquer coisa, ele está explodindo com pessoas, está maltratando pessoas, porque a palavra do Evangelho para a gente é: alegrem-se, vocês são agraciados, o Senhor está com vocês como esteve com Maria. Então aí, verso 29, nós encontramos a reação de Maria. Ela fica com bastante medo, o texto vai dizer aí, ela ficou perturbada e começou a pensar: que saudação será essa? Como eu chamei a atenção, a mesma reação que Zacarias teve no verso 12. Maria não está diante de um como nós. Maria está diante do próprio anjo, do anjo de Deus, de Gabriel, o anjo que agia em nome de Deus e trazia as mensagens de Deus no Antigo Testamento a Daniel. Ele aparece diante de Maria. É uma situação diferente de José. José vai sonhar, o anjo vai aparecer em sonhos para José.
Para Maria, o anjo aparece pessoalmente e ela tem essa reação mais do que natural de perturbação. E ela fica pensando, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E aí o anjo diz para ela, como disse para Zacarias, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E encontrar graça é um hebraísmo para que ela foi escolhida, ela recebeu graça. Deus resolveu, deliberou derramar favor sobre essa mulher. E aqui a gente começa a entrar na segunda parte da passagem. Se na primeira parte nós temos aí a saudação a Maria, agora nós começamos a ouvir a mensagem que o anjo tem para dizer para Maria. Ela vai ficar grávida, vai dar à luz um filho. Esse filho vai ter um nome Jesus, que é a forma grega de Josué. Então nós temos mais um personagem bíblico sendo citado aqui, sendo incluído nessa grande história. E Josué significa Javé salva, ou a salvação vem de Javé. O Javé é o Salvador. Em outras palavras, o que surpreende Maria aqui não é só o fato de que ela vai ter um filho sem ter tido intimidade com o seu esposo. É que ela começa a perceber que aquele que vai ser gestado nela é um ser completamente diferente. Um ser completamente diferente até mesmo daquele que vem antes dele, que é João Batista, o precursor. O texto continua, verso 32. Esse Jesus, isto é, o Javé que salva, aquele que traz a salvação da parte de Javé, ele será grande. Nota que essas expressões não aparecem para o precursor, para João Batista. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de quem? De Jacó. E seu reino não terá fim. Lembra, a passagem começa dizendo que um descendente de Esaú reina sobre a Judéia. É uma anomalia. Agora, tudo será corrigido. E será corrigido por algo que vem de fora, algo que vem do alto, algo que o ser humano não consegue produzir. Será corrigido por esse filho que nascerá de Maria, esse filho que tem o nome Jesus, que remete a gente ao grande conquistador da terra da promessa do Antigo Testamento. E agora o tipo de conquista que ele vem fazer é uma conquista diferente. Ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. Ele vai receber o trono de Davi, seu pai. Em outras palavras, lembra? O texto começa dizendo que Maria foi prometida a José, um artesão, um carpinteiro, que era da descendência de Davi. Quando a gente vai parar a descendência de Davi? O grande rei de Israel, o maior rei de Israel, a sua descendência termina agora não com a glória do trono, porque agora tem um Edumeu no trono da casa de Judeia, mas a história da descendência de Davi termina com um carpinteiro vivendo numa cidade sem importância nenhuma na Galileia. Quer dizer, um ponto importante aqui para nós é que esse carpinteiro está desterrado, a família dele está desterrada, ele não está em Judá, ele não está na cidade que lhe era sua por nascença, Belém. Alguma coisa vai ter que acontecer no meio da história para que as profecias antigas, por exemplo, de Miqueias, venham se cumprir. Mas olha onde está a descendência de Davi. Uma cidadezinha pequenininha, no alto do morro, de difícil acesso, aparentemente sem importância política ou social nenhuma, mas é nessa cidade que é prometida a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus vai vir para consertar a bagunça social e política que a gente vê na abertura do capítulo. Herodes, um rei estranho, Edumeu, reinando sobre a Judéia. Mas é dito mais aqui. Ele vai reinar sobre a descendência de Jacó, mas vai reinar eternamente. E seu reino não terá fim. Agora começa um contraste aqui. Zacarias foi espantado com a palavra do anjo e duvidou. Agora Maria, ela quer ouvir mais. A reação dela não é de dúvida, é uma reação diferente. Lembra? Um casal de idosos estéril, uma adolescente que não está ligada à linhagem sacerdotal, mas está ligada à linhagem real. Enquanto o casal de sacerdotes duvida, ou melhor, Zacarias duvida, aqui Maria ela quer ouvir mais. Ela quer entender como isso vai acontecer se eu não tenho intimidade com homem nenhum. Ela já estava contratada para um casamento. Em tese, na mentalidade hebreia do primeiro século depois de Cristo, ela já está oficialmente casada. Como é que ela vai ter um filho se ela não teve intimidade com o seu noivo? E aí o anjo desvela o restante da profecia. Versos 35 até 34 e 35. O texto começa dizendo que o Espírito Santo virá sobre Maria e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e aquele que vai nascer dela será santo e ele será chamado Filho de Deus.
toda essa linguagem aqui remete a gente à linguagem de Gênesis capítulo 1. O que está acontecendo aqui é algo simplesmente espetacular e extraordinário. E é algo que não é produzido pelo homem. Essa moça, que não teve intimidade com ninguém ainda, com o seu noivo, não foi nem tocada pelo seu noivo ainda, dessa moça, dessa adolescente, Deus vai suscitar um menino. E vai suscitar o menino sem nenhuma ajuda do ser humano. Da mesma forma como na criação, Deus faz com que céus e terras surjam, que todo o universo surja simplesmente pela sua palavra de poder, sem ajuda humana, aqui nós temos um nascimento que vai ocorrer sem ajuda humana. Maria não ajuda a Deus aqui. José não vai ajudar a Deus. Deus vai suscitar em Maria um filho por meio do Espírito Santo, sem o concurso humano. O mesmo poder que foi empregado na criação vai ser empregado agora para tirar de Maria, gestar em Maria, uma nova criança, um novo Adão, um segundo homem, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, e um segundo homem, um novo Adão, sem pecado. Em outras palavras, o que nós vemos aqui é o poder de Deus operando de tal forma que não apenas de uma virgem suscitado uma criança, um santo menino, mas de uma virgem suscitada uma criança que vai restartar toda a nossa história. Em Jesus, toda a nossa história está sendo reescrita. Em Jesus está sendo criada, por obra do Espírito Santo, uma nova humanidade. E quem está ligado a Cristo, esse é o desdobramento da história de Lucas, quem está ligado a Cristo está ligado à nova humanidade. Nós já estamos provando em Cristo os poderes dessa nova humanidade. Em Cristo tudo está sendo feito novo. Por isso que a gente fala do nascimento virginal. O nascimento virginal é um lembrete que a vida de Cristo ao nosso mundo é totalmente miraculosa. Vem por meio da soberania divina. É uma decisão de Deus tão poderosa, é um ato de Deus tão poderoso quanto a criação dos céus e da terra. E a vida de Jesus vem a nós sola gratia, somente pela graça, não por meio de cooperação humana. Maria é passiva. A gente vai considerar semana que vem o Magnificat, o Cântico de Maria. Maria simplesmente reconhece, ela recebe o que Deus está fazendo nela. O que Deus faz nela é algo cheio de poder. O Espírito Santo virá a ela. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E aquele que vai nascer dela será santo e será chamado Filho de Deus. A gente não precisa aqui ter medo da expressão Mãe de Deus, que a gente ouve pela primeira vez no Concílio de Calcedônia 451. A expressão Mãe de Deus, corretamente entendida, nos lembra que aquele que Maria carrega é Deus. As expressões que são usadas aqui para descrever Jesus são expressões usadas para descrever o próprio Deus. Ele é o Filho do Altíssimo, ele é o Filho de Deus. Ok, essas expressões talvez não tenham a força que originalmente tinham para a gente hoje. Mas aquele que vai nascer de Maria é chamado de grande e de santo. Quem é o grande e o santo do Antigo Testamento? É o próprio Yahvé, o próprio Eu Sou. Então aquele que é gestado em Maria não é apenas o Messias. E nota, a palavra nem aparece aqui ainda, Cristo. Aquele que vai nascer de Maria é Deus de Deus, é luz de luz, como diziam os credos antigos, o credo de Nicéia e de Constantinopla. Aquele que Maria carrega é o próprio Altíssimo, é o próprio Deus. E a gente vai considerar isso depois em Lucas capítulo 2, versos 1 a 10. Aquele que nasce de Maria, o pequeno bebê na manjedoura, não sendo ofensivo. O pequeno bebê na manjedoura domina os céus e a terra. Ele é o Senhor que pelo seu balbuciar sustenta todo o universo. E o texto termina com uma palavra dada de conforto a Maria, para lembrar ela que o que está sendo dito vai se cumprir. O anjo fala de Isabel, e no verso 37 há uma menção que imediatamente lembra a gente de Gênesis 18. Nota que Maria, diferente de Zacarias, não duvida. Maria, diferente de Abraão, ela não duvida, ela não entra no argumento com o anjo. Ela simplesmente vai dizer, olha, o verso 38, aqui está a sua serva, a serva do Senhor, cumpra-se a tua palavra. E nossas traduções não ajudam muito no verso 37, porque no original está escrito, para a palavra de Deus não é impossível. Quando Deus fala, quando Deus pronuncia que algo vai ocorrer, aquilo de fato ocorre. E aqui tem 2 pontos. A gente não pode tentar Deus, esperando se fiar nessa palavra, para Deus não é impossível, como se qualquer coisa que a gente sonhasse
e ansiasse, Deus precisasse cumprir, porque nada é impossível para ele. O que o texto está querendo dizer no original é: quando Deus fala, o que Deus fala se cumpre, porque nada é impossível para ele. Então a gente pode se fiar nas promessas de Deus, a gente se agarra nas promessas de Deus, porque o que ele promete, ele tem poder para cumprir. E por isso que Maria vai responder: então Deus falou, então cumpra a palavra dele para mim. Que ela se cumpra em mim. Aqui está a serva, aqui está a escrava do Senhor, a escrava do Altíssimo. Então que essa palavra se cumpra para mim. Aí o texto termina dizendo: o anjo do Senhor a deixou, o anjo a deixou e partiu. Nesse verso 38 aqui, e a gente começa a caminhar para a conclusão, o que nós vemos é que Maria, ela aceita tudo que está implicado nessa nova maternidade. Não só o lado luminoso, mas também o lado de trevas que virá. O lado luminoso é que Deus mesmo veio a ela na presença do anjo, por meio do anjo, e Deus lhe chamou agraciada, lhe chamou escolhida, o anjo lhe deu graça, e o anjo lhe fez grandes promessas de que aquele que ela vai gestar é gerado pelo próprio Espírito Santo. Mas, outro lado, é o lado tenebroso da história. Ela não conhecia José, ela não tinha intimidade com José. Como é que isso seria mais adiante? Em Mateus a gente aprende que que José, homem honrado, não queria difamá-la. Então ele queria que ela tivesse o neném e depois a dispensaria calmamente, sem escândalo nenhum. Imagina o que deve ter acontecido na cabeça dela quando José comunica isso para ela. Uma mãe solteira, mas aí um anjo aparece em sonhos do José e interrompe os planos de José, e José agora se torna um protetor, um cuidador, um pai adotivo para o Filho do Altíssimo, para o Filho do próprio Deus. Mas Maria vai encarar a noite da cruz. Se Maria é a fonte primária do Evangelho de Lucas, então Maria está contando essa história para Lucas retroativamente, lembrando da dor excruciante de que é ver o seu filho, o seu amado filho, que é Filho do Altíssimo, Filho de Deus, o Santo, o Grande, aquele que o reino não passará, não terá fim, sendo levantado na cruz pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. Ok, algumas questões para nós terminarmos aqui. As duas histórias comparadas têm similaridades e dissimilaridades. Elas têm alguns pontos de contato, mas elas têm alguns pontos de ruptura aqui. Alguns pontos de contato. As duas anunciações são semelhantes. O anjo sauda Zacarias e Maria. Ambos, Zacarias e Maria, ficam perturbados com a aparição angelical. E ambos são encorajados com as palavras: não tenha medo. E ambos recebem a promessa de um filho. Ambas fazem perguntas e ambos recebem resposta. Mas aqui a gente já tem uma dissimilaridade. Zacarias hesita, ele é incrédulo, enquanto Maria crê. E aqui a gente não pode perder o fio da meada. Zacarias é o sacerdote idoso. Maria é a jovem virgem desimportante. Ela não tem um cargo importante, ela não tem uma função importante no Estado de Israel. Ela é uma jovem prometida para casamento. O sacerdote, o homem do templo, ele hesita, ele é incrédulo. Maria, ela crê, ela espera. Só que agora há diferenças abissais aqui. O filho de Maria seria infinitamente maior que o filho de João. O nome do filho de Maria seria Jesus. Javé é salvação, Javé salva, a salvação vem de Javé. Outro ponto, esse Jesus, por meio do qual a salvação vem, ele é chamado de o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. E essas expressões do contexto, elas se referem à divindade do próprio Jesus, ao fato que esse Jesus, ele é de origem divina, ele é gerado pelo Pai desde antes de todas as eras. Terceiro ponto, ele também é chamado grande e santo, vocábulos que no Antigo Testamento eram usados para se referir ao próprio Deus, ao próprio Javé, ao próprio Eu Sou. Quarto ponto, como herdeiro de Davi, ele reinará sobre o povo de Jacó, sobre o povo de Deus. E um quinto ponto, que o torna infinitamente maior do que João: o reino de Jesus não terá fim. Então, as duas narrativas comparadas mostram alguns pontos de contato, mas também mostram para a gente pontos de semelhança. João só é importante por causa de Jesus Cristo, por causa do Filho de Deus, do Filho do Altíssimo, do Santo, do Grande, do Rei da casa de Davi, do Rei da descendência de Jacó, daquele cujo reinado não terá fim.
quem domina a cena, tanto na narrativa de Zacarias como na narrativa de Maria, é aquele que nós esperamos, é Jesus Cristo. O que a gente pode aprender dessa história para a gente hoje aqui? Algumas aplicações práticas. Primeiro ponto aí. Primeiro, pode levar tempo, mas Deus cumpre suas promessas. Quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é a base de toda essa história, eu espero ter tentado demonstrar isso aqui em algum momento, o que a gente vê é que desde a queda de Adão, foi prometido que haveria uma descendência vinda da mulher, e que essa descendência, ainda que ferida no seu calcanhar, esmagaria a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento é vivido, é escrito, é ponderado na expectativa da vinda do Messias, na vinda do novo Josué, na vinda daquele que vem para vencer e conquistar e cujo seu trono não terá fim. Em João Batista, mas sobretudo em Jesus, todas as promessas, todos os tipos conectados com Abraão, com Moisés, com Jacó antes de Moisés, com Davi, com Samuel antes de Davi, com Elias, todos esses motivos são cumpridos em Jesus, alcançam o seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, se de um lado a gente não pode tentar Deus, esperar que Ele faça o que Ele não prometeu, do outro lado, nós podemos confiar que tudo que Deus promete Ele vai cumprir. Irmãos e irmãs, a Bíblia é cheia de promessas. Nesse advento, então, não importa a situação que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, alto, baixo, alegria, tristeza, amparo, desamparo, não importa. Deus fez promessas para você. E você lembrar a Deus as promessas que Ele fez a você na Sagrada Escritura não é tentar Deus. É lembrar que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É insistir para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu para você. É requerer com santa ousadia, com a familiaridade que Maria tem, com a familiaridade que ela abre a possibilidade que nós tenhamos também, é lembrar a Deus das promessas que Ele fez para nós, é requerer que Ele cumpra essas promessas para nós, e Deus cumpre suas promessas. Essa é a primeira aplicação prática que a gente pode tirar da passagem. Segundo ponto, Deus, e somente Deus, faz tudo para garantir a vida do seu filho, demonstrando ter poder sobre toda a criação. Nós vemos isso quando Ele assegura a Maria que, mesmo ela não tendo intimidade com o seu marido, o seu noivo, Deus vai suscitar dela um filho por obra do Espírito Santo. Mais uma vez, o que a gente vê nessa passagem é Deus operando para garantir a vida do filho dele. Deus agindo para cumprir tudo que Ele havia prometido no passado, no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, tudo que Ele prometeu a Moisés, a Davi, aos profetas Elias, Isaías, etc. Deus literalmente movendo céus e terra pelo seu poder para garantir a vinda do filho dele. E Ele envia seu próprio Espírito Santo para gerar em Maria esse neném, um neném sem pecado, um neném no qual toda a história da redenção, toda a história da criação começa de novo. Terceira aplicação é o destaque que é dado ao Espírito Santo na narrativa da promessa do anjo a Maria de que Jesus viria. O que nós temos aqui, na verdade, é um mistério trinitariano sendo desvendado para a gente. Deus o Pai envia Gabriel para falar com Maria. Gabriel assegura que de Maria virá o Salvador do gênero humano. E Gabriel assegura que esse Salvador virá por meio do Espírito Santo derramado pelo próprio Pai a Maria. O que nós temos é o próprio Deus, unitrino, agindo para a redenção do gênero humano. O próprio Deus, unitrino, vindo a nós com grande poder para trazer o seu amado Filho. E o Espírito Santo aqui recebendo o destaque que ele merece, o Filho sendo destacado nas promessas da encarnação do Filho no começo da sua história. Um quarto ponto. Para nós, então, a concepção e o nascimento de Jesus, da Virgem Maria, são pontos fundamentais para a fé. O nascimento virginal não é uma mera curiosidade biológica, mas ele é importantíssimo para nós. A noção de que o Filho nasceu de uma virgem que não foi tocada por um homem, uma virgem sobre a qual o Espírito Santo pairou, o Espírito Santo foi colocado sobre ela como uma sombra, ela lembra que a nossa salvação procede somente de Deus. O Filho vem ao mundo sem cooperação humana. Maria não ajuda com nenhuma polegada a Deus e o Espírito Santo. Aliás, se me falha a memória, foi Lutero que diz que Jesus é concebido pelo ouvido de Maria. Maria ouve a palavra, o Espírito Santo vem sobre ela e Jesus é gestado no ventre daquela santa mulher.
nascimento virginal, então, a gente não afirma o nascimento virginal, que Jesus nasceu de uma virgem, por mera curiosidade biológica. Mas a ideia do nascimento virginal é vital para a nossa fé. Deus tem poder sobre a matéria, não é só sobre as nossas ideias. Deus tem poder para, por meio do Espírito, suscitar um neném no ventre daquela santa mãe. Então, a gente precisa manter a noção do nascimento virginal, a noção de que Jesus nasceu e foi concebido por obra do Espírito em Maria, como um ponto cardeal da nossa fé. Assim como nós não somos salvos por obras, assim como a gente não coopera para a nossa salvação, a gente não tem como ajudar Deus a nos salvar, assim Deus suscitou sem ajuda um neném no ventre de Maria. Outro ponto, isso vai ser destacado principalmente no capítulo 2, versos 1 a 10. Jesus vem a nós, o rei da casa de Judá, o herdeiro da casa de Davi, não com carruagens, não com roupa bonita, não nos palácios, mas Jesus vem a nós revestido de humildade. Jesus vem a nós uma cidade insignificante, primeiro prometido em Nazaré, depois nascendo em Belém, que é uma cidade minúscula, a 10 quilômetros de Jerusalém. Esse que é da casa de Davi vem a nós em humildade. Ele não vem como um rei imponente, ele não vem com os poderes que esse mundo valoriza, mas ele se reveste de humildade, ele se reveste de pobreza, ele se reveste de indignidade para vir a nós. E a gente tem que celebrar isso. Ainda que os nossos presépios hoje sejam assépticos, não tem um cheiro, mas Jesus vem a nós no estábulo, num lugar onde bichinhos eram guardados. Jesus é colocado na manjedoura, onde os bichinhos comiam e bebiam água. É aí que o Rei do Universo é posto. É aí que o Rei do Universo vem a gente. A gente celebra isso. Jesus se iguala à nossa miséria. Ele se iguala àqueles que nada têm. Esse é Jesus vindo a nós. Por último, e aqui é muito sério, que Deus não nos pegue, Deus não nos encontre como Zacarias, que Deus nos encontre como Maria. Que a gente imite essa Santa Virgem, aceitando de forma imediata e humilde aquilo que Deus revela para nós. Que a gente diz, olha, nós somos teus servos, faz com a gente o que o Senhor quiser. Presta atenção, o ponto aqui não tem a ver com religião, o ponto aqui não tem a ver com denominação, a questão para nós aqui não tem a ver com espaço, ou sermos ligados à igreja. O ponto a nós aqui é que Deus veio a Maria, e Deus vem a nós, e coloca diante de nós o seu Filho. O que a gente faz com isso? Como é que a gente responde a isso? A gente vai permanecer em incredulidade? O que nos é dado aqui? É dado para a gente a grande notícia da história. Fiquem alegres. A graça está entre vocês. Como é que a gente pode permanecer em incredulidade, de coração duro diante disso? Como é que a gente pode permanecer triste, mal-humorado, rabugento diante dessa boa nova? Como é que você responde a isso? Será que você tem respondido a essa boa notícia como Maria? Eu sou seu servo, eu sou sua serva. Faz em mim o que você quiser. Eu pertenço a ti, ó Deus. Será que você tem respondido a Deus dessa forma? Você responde a Deus como Zacarias. E aí, como é que vai ser? Eu já sou idoso. Minha vida está terminando, não tem mais o que fazer. E aí, como é que você responde a Deus? Eu queria terminar lendo com vocês o hino que a gente vai cantar semana que vem. E, como outras vezes, aqui a gente já leu o hino todo. E eu queria que a gente lesse ele bem alto, bem forte. E depois o Thiago Guerra vai assumir aqui o púlpito para conduzir a gente na ceia. Eu queria ir lendo e repetindo o refrão ao final de cada estrofe, ok? E se a gente não vai cantar hoje, o hino fica na nossa memória, alguns vão lembrar da melodia, semana que vem a gente vai ter a oportunidade de cantá-lo aí. Vamos ler juntos então? Ó vem, Emanuel, redime o povo de Israel, que geme em triste exílio e dor, e aguarda o grande Redentor. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emanuel. Ó, vem aqui nos animar, em nossas almas despertar, dispersa as sombras do temor e as densas nuvens do terror. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emanuel. Ó, vem Rebento de Jessé, e aos filhos teus renova a fé, que a morte possam dominar e a vida eterna alcançar. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emanuel. Vamos ler bem forte agora. Vem, filhos de Davi, ó vem,
descerra o céu de todo bem, e ali na porta que abrirás, suprema glória nos darás. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emanuel. Amém? Amém.